a santificação, mas nós vamos agora partir para um aspecto bem mais prático no que diz respeito à santificação, porém, olhando para o que a palavra de Deus continua a nos ensinar a respeito deste tema. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ligar o seu aplicativo de Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 12, é o texto que nós vamos meditar nesse momento. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos porque podemos ler a tua palavra nesse momento, depois de cantar cânticos que expressam a nossa fé, a certeza que nós temos no Senhor. Neste momento nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente. Me use, ó Pai, como instrumento em tuas mãos para transmitir a tua palavra. O Senhor me conhece, o Senhor conhece as minhas limitações, mas eu peço a Ti que me use como instrumento, para que juntos com os meus irmãos nós sejamos edificados por esta palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós queremos conversar com os queridos sobre o tema sendo o que Deus quer que eu seja. E eu costumo sempre dizer que todos nós como seres humanos, já colocou o cronômetro ali, né? Não vou ser rápido dessa vez, fique tranquilo. Todos nós como seres humanos temos algumas crises. Como por exemplo, nós ficamos na dúvida se nós queremos ser o que os outros querem que nós sejamos, ou se nós devemos ser quem eu quero ser. Porém, para o cristão, nós temos aqui um terceiro aspecto, que é ser quem Deus quer que eu seja. Então, eu não devo ser o que os outros querem que eu seja, eu não devo ser quem eu quero ser, mas eu devo ser quem Deus quer que eu seja. E normalmente quando nós somos envolvidos nessa crise, né? E alguns chamam isso de crise de identidade, e normalmente essa crise de identidade pega justamente na nossa época de mocidade, pré-adolescência, adolescência, juventude, que é uma das épocas difíceis da nossa vida, embora cada época da nossa existência, cada fase, nós temos os problemas próprios. Mas enfim, na mocidade nós ainda estamos aprendendo a lidar com as circunstâncias das nossas vidas. Por isso que Jeremias, no seu livro, lá das Lamentações, ele diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Ou seja, há um jugo na nossa mocidade. E jugo aqui tem a ver com algo pesado, que nós podemos dizer que são as demandas do nosso dia a dia, como jovens. Ser jovem em nenhuma época foi fácil. Mas eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, alguns aspectos próprios da nossa geração dificulta um pouco a questão de ser jovem e a questão de ser um jovem de Deus, como nós vimos pela manhã, um jovem santo e um jovem que tem o desejo de viver uma vida santificada. Como nós falamos, a juventude tem as suas demandas e as suas dificuldades, e não poderia ser diferente na vida de Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era um jovem pastor, um líder da igreja naquele contexto,
e que o apóstolo Paulo sentiu a necessidade de orientar aquele jovem líder em relação não apenas ao ministério que ele deveria desenvolver, com os problemas próprios que ele enfrentaria no ministério, mas também os problemas próprios pelo fato de ele ser um jovem. Então ele teria que lidar com as suas crises pessoais, as suas dificuldades pessoais, e também deveria lidar com as dificuldades próprias do chamado que Deus havia dado a ele, que Deus havia colocado em suas mãos. Um chamado nobre, que era cuidar da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para ele. 1 Timóteo, 2 Timóteo, tendo como objetivo orientá-lo a tudo aquilo que surgiria na sua vida, naquele contexto, naquele tempo, mas que também é útil para nós nesta noite. E o apóstolo Paulo, então, no verso 12, diz que ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, a palavra mocidade nos dá a ideia de que ele tinha entre 30 e 34 anos. Isso significa que, para o contexto da época, vivendo um tempo onde a liderança espiritual era dado aos anciãos, às pessoas mais velhas, então o fato dele ter sido instituído como líder na igreja era algo inusitado. Algo inusitado. Porém, para a igreja de Cristo, naquele momento, não era algo inusitado. Era algo para os líderes judaicos, o judaísmo. Mas para a igreja de Cristo, agora vivendo uma realidade, surgindo, se desenvolvendo, aprendendo mais e mais do Senhor Jesus Cristo, não era algo inusitado. Porém, com certeza, alguns estavam desprezando o fato dele ser jovem. É a mesma coisa de eu chegar para o reverendo João Pedro e dizer: reverendo, você não pode pregar sobre casamento na igreja, porque você não é casado ainda. Eu estou correto em falar isso? Não? Mas por que não? Oi? Justamente, é isso. Olha aí, ó, outro teólogo aí. Palmas para ele, irmãos. É seu amigo, reverendo João? Não conhece? Agora virou seu amigo? Justamente, por quê? Aí, ó, tá vendo? Ó, já fez mais uma amizade. Porque o reverendo João, ele não vai falar da experiência dele. Ele vai falar do que a palavra de Deus manda ele falar. E a palavra de Deus tem a nos ensinar muito mais a respeito do casamento do que das nossas experiências. Claro, experiência é importante? Claro que é, nós podemos ensinar também. Mas a palavra de Deus é mais importante do que as experiências. Então Timóteo também sofria na igreja um certo tipo de desprezo. Os mais velhos olhavam para ele e não davam credibilidade para a fala dele, para o ensino dele. E o apóstolo Paulo sabia que ele estava enfrentando essas dificuldades. Por isso que o apóstolo Paulo orienta dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, Timóteo, não permita que alguém não te leve a sério porque você é jovem. Porque você é jovem. E aí o apóstolo Paulo continua. Pelo contrário. Ou seja, o apóstolo Paulo passa a mostrar para ele como que, ao invés dele ser desprezado por alguns crentes da igreja onde ele estava pastoreando, ele poderia então ter o prestígio
desses crentes. De que forma? Por meio de algumas atitudes. Por isso o apóstolo Paulo diz: torna-te padrão dos fiéis. E qual é a ideia aqui de padrão? É a ideia de um modelo, de uma medida. Ideia correta é de uma medida. Ou seja, quando as pessoas olhassem para Timóteo e sentissem o desejo de desprezar Timóteo por conta da sua idade, quando elas percebessem as atitudes dele como um padrão, como modelo, então elas perceberiam que aquele jovem era um jovem de Deus. Era um jovem chamado por Deus. Ou seja, eles iriam olhar para o bom exemplo de Timóteo. E por falar, né, irmãos? Normalmente nós gostamos mais de olhar os maus exemplos das pessoas. E às vezes o mau exemplo das pessoas nos dão até uma licença para, entre aspas, pecar. Tanto que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes entre vós. Ou seja, bons modelos de cristãos podem nos ensinar também a viver um cristianismo genuíno. E a nossa tendência como ser humano é sempre olhar para os maus modelos, né? Ah, ó, fulano faz isso, tá vendo? Fulano é crente, mas faz isso, faz aquilo outro. Mas nós temos dificuldades para olhar para bons crentes e olhar para bons modelos e nos espelhar nesses bons modelos. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa ter algumas atitudes para que quando as pessoas olharem para você, elas lhe vejam como um padrão, como modelo daqueles os quais você foi colocado para pastorear, os fiéis, ou seja, os servos de Deus, aqueles que foram santificados, que se tornaram santos pela obra de Cristo, que foram feitos santos e buscavam uma vida de santificação. Mas para que isso acontecesse, Timóteo deveria ser aquele jovem que Deus queria que ele fosse. E aí nós nos perguntamos nessa noite: quais são as características desse jovem que Deus quer que eu seja? A primeira característica que o apóstolo Paulo coloca é que ele deveria ser padrão dos fiéis, o modelo dos fiéis, no que diz respeito à palavra. O padrão em relação à palavra, a maneira de falar, deveria fazer parte da vida de Timóteo. Quando nós olhamos para a palavra nesse texto, é a mesma palavra que João usa para Jesus Cristo, que é o Logos, ou seja, que é a palavra. Porém, lá em Efésios capítulo 4, verso 29, o apóstolo Paulo também usa essa mesma palavra, Logos, para dizer àqueles crentes que não deveria sair nenhuma palavra torpe dos seus lábios. E sabe qual é o significado de torpe? Obrigado, santo irmão. E não é santo? Não é verdade? Aquele que o ganhou para Cristo se tornou pai de santo. Não é verdade? Quando nós ganhamos alguém para Cristo, nós nos tornamos pai de santo? É isso mesmo, né? Nós conduzimos alguém para Cristo. Não precisa anotar isso não, viu, gente? E aí nós nos tornamos o quê? Pai de santo. Ou seja, nós conduzimos alguém para Cristo. Ele é nosso filho espiritual. Então nós somos pai de santo. Não vai anotar isso, gente. Depois corta aí no script, tá bom? Então vamos lá. Obrigado, santo irmão. Então o apóstolo Paulo orienta aqueles jovens, ou melhor, aquela igreja, para que não saísse nenhuma palavra torpe. A palavra torpe significa palavra podre, imprópria para o uso.
Uma palavra que não edifica. E nós poderíamos traduzir essa palavra que não edifica para o nosso contexto como palavrões. E não apenas palavrões no sentido de xingar o próximo, mas palavras maliciosas. Como por exemplo, e eu tenho certeza que você conhece pessoas que em cada 10 palavras, 9 palavras são palavrões ou são palavras maliciosas. Lá no seu contexto de escola, no seu contexto de trabalho, até mesmo na sua família, né? Aquele seu tio que não é crente, ou aquele seu avô que não é crente, ou até mesmo aquele seu pai que não é crente, ou sua mãe, muitas vezes utiliza palavras que não são palavras prudentes, que não trazem crescimento, que não trazem edificação para ninguém. E Deus, Ele também está preocupado com o que nós falamos. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de toda maledicência, daquilo que não é de Deus, daquilo que não é algo santo, então naturalmente o que nós vamos falar? O que nós temos. O que nós temos dentro do nosso coração, do nosso interior. Por isso que ser prudente, né, ser padrão na maneira de falar, também envolve prudência na maneira de pensar, como nós falamos pela manhã. Então repetimos Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Inclusive, até fazendo uma propaganda, estou montando um canal no YouTube que se chamará Pensamento Ocupado, baseado nesse versículo. Inclusive o noivo de uma das moças aqui que está fazendo para mim a parte, não vou falar quem é, está fazendo ali alguma coisa para mim, né? Até ficou com vergonha agora, mas não vou falar quem é não, mas é lá do Paraná, rapaz, lá do Paraná. Então não preciso falar quem é, né, gente? Por quê? Porque no meu entendimento, nós precisamos ocupar o nosso pensamento com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós ocupamos o nosso pensamento com aquilo que edifica, naturalmente as nossas palavras serão palavras edificadoras. E isso envolve o quê? Encher a nossa mente e o nosso coração da palavra de Deus, por meio da meditação. A ideia da meditação oriental é esvaziar a mente. Não é essa a ideia? Tanto que nós vemos lá, né, aqueles filmes, né, aqueles monges, e aí ficam sentados e né? Tava. O ronco dele era desse jeito, né? Ou seja, tentando fazer o quê? Esvaziar a mente. Só que a meditação que a palavra de Deus coloca para nós nós vamos encher a nossa mente daquilo que realmente importa para nós. Ou seja, do que é de Deus. E aí, irmãos, naturalmente, se nós enchermos a nossa mente, o nosso coração com o que é de Deus, quais serão as palavras dos nossos lábios? Palavras santas, palavras que edificam, palavras que transformam, palavras que geram crescimento, que abençoam as pessoas. Porque aqueles que não conhecem a Cristo, eles estão olhando
até mesmo para o que nós falamos. Por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, na maneira de falar. E naturalmente o apóstolo Paulo, ele era muito bom no que diz respeito às palavras. Por quê? Porque quando nós olhamos para as suas cartas, quando nós olhamos para o que ele nos ensina, nós percebemos que as palavras do apóstolo Paulo sempre são palavras de edificação, de crescimento, de transformação. Até mesmo as palavras duras dele, não é verdade? Até mesmo quando ele precisa chamar a atenção, mesmo quando ele precisa chamar a atenção, ele chama com amor. E essa questão é tão séria na vida de Timóteo, que lá no capítulo 5 de 1 Timóteo, o verso 1 e o verso 2, olha como ele diz que ele deveria exortar e repreender aqueles irmãos. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Exortar como? Por meio da palavra. Aos moços como a irmãos, por meio da palavra. As mulheres idosas como a mães. As moças como a irmãs, com toda a pureza. Então quer dizer que para Timóteo ser padrão e ter o prestígio daquela igreja, ele deveria ter cuidado até mesmo na sua forma de falar, no seu vocabulário, nas palavras que ele usa. Obrigado, João. 19 minutos só? 39 já, gente do céu. Então vamos lá. Um outro aspecto de Timóteo que nós temos é que o apóstolo Paulo diz: torna-te padrão dos fiéis na palavra, mas torna-te padrão dos fiéis no quê? No procedimento. E o que significa, irmãos, procedimento? Modo de vida, conduta, comportamento, postura, segundo o padrão de Deus. Porque é Deus que coloca o nosso padrão de comportamento. É Deus que diz a maneira como nós devemos nos comportar. Por isso aqui o procedimento envolve todas as nossas atitudes. Tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes exteriores que devem ser fruto daquilo que nós temos dentro do nosso interior. Viver conforme uma boa conduta. E nós sabemos que essa questão não seria uma questão fácil também para Timóteo, porque Timóteo era jovem como eu e como você. E como jovem, ele teria que prestar atenção em tudo aquilo que ele faria. Até mesmo nos mínimos detalhes. Na maneira de se vestir, na maneira de andar. Alguns dizem que Deus não está preocupado com a nossa roupa, né? Deus não está preocupado com a roupa, Deus está preocupado com o coração, como se Deus fosse açougueiro, né? Estivesse preocupado só com o coração. Não, Deus está preocupado também com a maneira como nós nos vestimos. Por isso que a palavra de Deus determina roupa para mulher e roupa para homem. E aqui eu não estou falando, irmãs, não se preocupem, de questão de mulher usar calça ou usar saia. O homem só usa calça, pelo amor de Deus. Mas mulher pode usar saia e também pode usar calça. Quando a Bíblia diz lá no Velho Testamento que mulher não deveria usar roupa de homem, está dizendo que mulher não deveria se portar como homem. Porque Deus criou homem para ser homem
e mulher para ser mulher. Esse é o ideal de Deus. Então, se vestir de uma maneira modesta. De uma maneira modesta. O que é se vestir de uma maneira modesta? Não se vestir de forma escandalosa. E aqui não é só para as meninas não, viu? Porque tem os bombadinhos aí também, não é verdade? Que quer colocar aquelas roupinhas apertadas, né? Aquelas calças, né? Parece mais uma calça fusô. Nem sei se existe mais calça fusô. É leg agora? Ah, é leg, não é mais fusô, né? Fusô é muito tempo atrás, né? Agora é calça leg, né? Quer usar? Não. Não, gente. Usar roupas decentes. Procedimento. As pessoas olharem para nós. Calça fusô, né? Essa foi boa, né? Para quem viu 3 em 1, a calça fusô não é nada, né? Então quer dizer, a roupa também diz a nosso respeito. Então quer dizer, precisamos tomar cuidado também no que diz respeito à maneira como nós nos vestimos. Agora olha, algo interessante que a palavra de Deus diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. E viver por modo digno do Evangelho significa prestar atenção na maneira como nós agimos, que tem a ver com procedimento. Mas também, acelerando aqui, que o João já está bravo ali, o pastor João, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento e no amor. No amor. É importante nós compreendermos o que é o verdadeiro amor. O amor que a palavra de Deus está colocando para nós é um amor incondicional. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E Ele não colocou condições para nos amar. Pelo contrário, Ele nos amou da maneira como nós éramos. É claro que depois Ele nos santificou, nos tornou santos e nos deu o privilégio de buscar a santificação. Mas esse amor de Deus foi um amor incondicional, sem condições, mas ao mesmo tempo um amor prático. Um amor prático. Por quê? Porque lá em João capítulo 3,16, o texto nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Olha, vocês sabem, hein? Mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus nos amou com um amor indefinível, com um amor altruísta e com um amor que tem propósitos muito claros para nós. Então Ele deu o seu Filho para demonstrar este amor. O amor que o texto está colocando, amor fraterno, amor de irmão, afeição, boa vontade e benevolência. Porém tem um detalhe: é fácil amar aqueles que nos amam, ou não é? Claro que é. Aqueles que nos tratam bem, é fácil amar. Aquele que está ali cheirosinho, né, sempre com perfuminho, não está com aquele cheirão de sovaco, não é verdade? Aquele que está ali junto com você o tempo todo, esse é fácil amar. Mas e amar os nossos inimigos? Opa, pastor, aí já é um pouco mais complicado. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar e orar até mesmo pelos nossos inimigos. Porque se a nossa justiça não for superior à justiça dos fariseus, que amavam pela aparência, nós não somos cristãos genuínos. Então esse amor se estende
a todos, não apenas aos nossos amigos, aos nossos irmãos, mas também à igreja de Cristo. E aí eu pergunto para você, quando foi a última vez que você viu aquele visitante lá na sua igreja e você chegou até ele, o cumprimentou e disse: que bom que você veio nessa noite na casa de Deus? Você olhou aquele menino esquisitinho, né? Ali com vergonha, ali quietinho, e você chegar para ele e falar: que bom que você veio, seja bem-vindo. Ou aquela menina tímida, né? Tem muitas meninas tímidas aqui, pelo que eu percebo, não é verdade? Muita timidez aqui nesse auditório, né? E você chegar para aquela menina e falar: nossa, que bom que você veio. Mas às vezes as meninas já chegam olhando para a roupa, né? Olha, o sapato não está combinando com a bolsa, né? Olha lá, o brinco não está combinando com o anel, não está combinando com o anel. Olha lá, ela é meio baixa para ter uma corrente pesada daquela no pescoço, né? Mulher tem o poder de detalhes, tem o poder de detalhes. Ao invés de chegar para aquela moça e falar: minha amiga, que bom que você veio, sinta-se bem no nosso meio, e trazê-la para junto de você. Esse é o amor genuíno, que não tem condições, e a prática desse amor tem a ver com uma vida de santificação, porque nós precisamos amar aqueles pelos quais Cristo também morreu e os tornou santos, e dá condições para eles também buscarem a santificação. Mas também o apóstolo Paulo continua dizendo que ele deveria tornar-se padrão na fé. E a palavra fé tem dois sentidos na Bíblia: o sentido da salvação, que é aquela fé que nós recebemos como um dom gratuito de Deus. Deus nos dá fé, a capacidade de nós crermos para sermos salvos, mas também a fé que se refere ao que? A nossa crença, as nossas convicções. Então o apóstolo Paulo diz: torna-te padrão dos fiéis na fé, ou seja, naquilo que você crê. E se tornar padrão naquilo que você crê é não fazer concessões em relação à verdade. Opa! Agora já se torna um pouco complicado. Por quê? Porque muitas vezes para manter um bom relacionamento com o nosso amigo ou a nossa amiga lá na escola, nós corremos o risco de começar a achar normal aquilo que não é normal. Eu tenho pavor, gente, desse negócio de nome gospel para tudo. Na escola das crianças vai ter a tal da festa da colheita. É festa junina. Acho que lá vai ter até o crentão, né? Que é uma versão gospel do quentão. Crentão. Eu acho que vai ter lá também. Não sei. Os meus não vão participar. Por quê? Porque eu não vou fazer concessão em relação ao que eu creio. Ou seja, ofende a Deus. Doa quem doer. A verdade é essa: nós não comungamos nesse tipo de prática. Então, ter fé é ter convicção e crer que, independente das minhas posições cristãs, Deus vai continuar me amparando, Deus vai continuar me sustentando. E às vezes lá na escola,
Você vai ter que olhar para aquela sua amiguinha que está dando aquele beijo naquela sua outra amiguinha e dizer: você está errada. Ou o menino que está dando um beijo naquele outro menino e dizer: você está errado. Não é correto. Às vezes você vai ter que falar para aquele seu amigo que pede para você marcar a presença dele lá na lista de chamada da faculdade e dizer: eu não vou marcar. Não sei se aqui nas faculdades aqui tem isso. Os amigos pedirem, né, para assinar a lista. Vocês não fazem isso não, né, gente? Não? Se estavam fazendo, peça perdão a Deus de joelho aí e não façam mais. Por quê? Porque é errado. Aí você pensa: mas o meu amigo vai ficar bravo comigo, e vai mesmo. Mas você está aqui para agradar a homens ou a Deus? A Deus. Então a atitude tem que ser uma atitude que agrade a Deus. Aquilo que nós cremos como verdade. A nossa fé. Nós não podemos negociar de modo algum. Agora, a palavra de Deus diz que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então não tem como. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você demonstra a sua fé, o seu sistema de doutrina, aquilo que você crê como verdade, e arca com as consequências, ou você não vai conseguir viver uma vida de santificação. De santificação. Não há como nós termos um meio termo para isso. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Timóteo, existem pessoas que vão questionar quando você ficar firme naquilo que é palavra de Jesus, mas mantenha a sua fé. Continue firme. Não faça concessões. E também, torna-te padrão na pureza, ou seja, em meus relacionamentos. E aqui essa palavra pureza tem dois aspectos. O aspecto da castidade, né? Inocência, pureza de vida, mas também indica uma propriedade. Então, qual é a ideia profunda dessa palavra? Tem a ver com a pureza sexual, ou seja, o homem ter apenas uma esposa e a mulher ter apenas um esposo, e também os solteiros se abster das relações sexuais antes do casamento. Mas aí eu tenho algo para falar para vocês. Também não sei se usa esse termo hoje, mas os amassos também é pecado. Usa o termo amasso ainda? Usa o termo. Esse usa? Ufa, que bom, né? Pelo menos acertei uma, né? Isso, a palavra de Deus chama de defraudar o corpo. O que é defraudar o corpo? É você causar um desejo sexual numa pessoa que você não vai poder suprir. Que não vai poder suprir. Aí você pergunta: mas pastor, então quer dizer que quando eu beijar minha namorada, eu mesmo eu estar beijando um poste? Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é nós tomarmos cuidado com os exageros. Vocês sabem que na Bíblia não existe namoro, né? Alguém já viu namoro na Bíblia? Não tem namoro, né? Como que era o namoro na Bíblia? Casava e depois namorava. Era assim. Não era assim? Era dessa forma. Mas é claro que isso é o quê? É um contexto cultural daquela época, daquele contexto. Existe algo que nós chamamos de diáfora. O que é diáfora? É aquilo que Deus não determinou na sua palavra, mas deixou aberto para as nações decidirem. Como, por exemplo, todas as nações se casam, mas existem formas diferentes de celebrar o casamento. Mas a questão é, precisa se casar. Precisa se casar. Então o namoro, nós colocamos nesse aspecto. Agora eu pergunto para você,
todo namoro deve ter qual objetivo? Casamento. E o ficar? Como diz o cara lá do carro, João, ficar é pecado, né? O slogan do carro do rapaz lá, né? Ficar é pecado. Logo quando surgiu aquela questão do Zika vírus, se lembram? Há uns 3 anos atrás, eu acho, fizeram um estudo dizendo que o vírus do Zika vírus estava sendo transmitido também pela saliva. Então, aquelas meninas e meninos que gostavam de ficar beijando um, outro, carnaval, então, né? Corria o risco o quê? De pegar esse vírus. Então, quer dizer, o ficar é algo impuro aos olhos de Deus. É algo impuro. Porque qual deve ser o objetivo do namoro? Levar ao casamento. Às vezes não leva, mas deve ter como objetivo. Então, se você não tem desejo de se casar, não namore. É isso. Por que você vai namorar se você não quer casar? Qual o objetivo do namoro? Iludir a coitada da moça, que hoje em dia é mais as moças que iludem o coitado dos rapazes, né? E aí, rapaziada, é isso aí! Pronto. Então quer dizer, não é calúnia não. Então, o rapaz lá está querendo casar e a moça está falando, não, tem que terminar a faculdade primeiro. Aí a menina termina a faculdade, vamos casar, meu bem, não, tem que fazer a pós-graduação primeiro. E aí termina a pós-graduação, o homem está lá, e aí, meu bem, vamos casar agora. Está velhinho já, coitado. Não é direta, não. Não é uma indireta, é uma direta. É uma direta. Ele até deu mais 20 minutos ali depois que eu falei isso. Então o que acontece? O namoro tem que levar ao casamento. Às vezes não leva. E aqui tem um segredo para aqueles que estão namorando e querem casar. Se o seu namorado, a sua namorada tem um defeito, que você não consegue conviver com esse defeito, não case, porque depois piora. É ou não é? Vou perguntar para a esposa do reverendo Mateus. Então quer dizer, depois piora tudo. Porque aí, tá vendo? Porque daí você vai ter que conviver. Vai ter que conviver 24 horas por dia com esse defeito. Então, gente, a pureza tem a ver com esses aspectos. Ser santo no que diz respeito à nossa convivência, ao nosso namoro. Por quê? Porque o mundo está carente de jovens que se mantêm firmes no que diz respeito à pureza. A pureza. E isso é algo muito sério para nós. É algo que nós precisamos conversar, que nós precisamos tratar e que nós precisamos colocar lá no profundo do nosso coração. Porque a maneira de nós nos santificarmos é por meio da nossa pureza. Também pureza sexual. E pureza, é claro, em todos os aspectos da nossa vida. E eu me lembro que o pastor em um acampamento falou, isso já tem uns 30 anos, eu acho, sei lá. No tempo da causa Fusô, né? Do 3 em 1. E ele falou o seguinte, aqui também para os casados, que enquanto os jovens estão namorando, Satanás tenta eles para ter relação sexual.
E depois que eles se casam, Satanás tenta para eles não terem relação sexual. Por quê? Porque aquilo que é maldição fora do casamento, no casamento é bênção. E tem muitos casais que têm dificuldades, casados, né? Que têm dificuldades nessa questão e que o marido tem que viver com a caixa de aspirina no criado mudo, né? E a mulher também. Por quê? Porque tem a dificuldade. E aí o que acontece? Isso vai levar o quê? Isso vai levar o quê? A falta de pureza. A falta de pureza. Então a pureza não tem a ver apenas para os que não são casados, mas tem a ver também para aqueles que são casados. E precisa tomar muito cuidado, porque o objetivo de Satanás é destruir famílias, principalmente famílias da igreja. Queridos, jovens, eu vou falar isso, gente. Eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Nunca houve um índice tão alto de divórcios como nós estamos vivendo hoje. Advogados, né? Advogados aí, Carol, a Ellen, né? Tem mais advogado aqui? Advogada também, gente, olha, muitos estão ganhando rios de dinheiro na questão do divórcio. Não chegou os rios ainda não? Está só no riachinho? Mas é verdade. E olha que interessante, quando eu morava lá em Barueri, Deus me deu o privilégio de trabalhar lá. Eu morava não em Alphaville, viu gente? Morava em Barueri mesmo, porque Barueri tem Alphaville também. Os corretores de imóveis ficavam ali nas redondezas dos condomínios para comprar casas barato. Por quê? Porque havia muita separação e aqueles casais queriam vender a casa para dividir os bens a qualquer custo. Então aqueles corretores de imóveis conseguiam pegar aquelas casas mais barato. E por que o índice do divórcio é alto? Porque não presta atenção na hora de namorar. Não estou dizendo na hora de casar. Na hora de namorar. E gente, eu sei que existem casos de moças que casaram com rapazes que não eram crentes, e depois esses rapazes se tornaram crentes e hoje são uma bênção. Como rapazes também namoraram moças que não eram crentes e hoje se casaram e as moças são crentes. Conheço casos também da moça que namorou um crente, hoje o cara é desviado, e o cara casou com uma crente, e hoje a crente é desviada. Nós temos todos esses casos. Mas nós precisamos olhar o ideal de Deus. Qual é o ideal de Deus? Que um cristão namore outro cristão. Por quê? Para que os problemas do casamento sejam administrados como cristãos. Como cristãos. Então quer dizer, é uma questão, como foi colocado aqui na cadeira redonda, né, na mesa redonda, é uma questão de comunhão. Acho que foi o reverendo Mateus que falou, né? Respondeu, é uma questão de comunhão. É uma questão de comunhão. Por que Moisés autorizou a carta de divórcio? Vocês lembram por que Jesus falou? Por causa da dureza do coração. E crente pode ter o coração duro? Não. Se não tem o coração duro, então pode administrar todos os problemas que surgem. Salvo, irmãos, abandono do lar, quando um dos cônjuges vai embora, adultério, e eu acrescento um terceiro ponto, que é a agressão física. Então, para mim, a agressão física também é um abandono do lar. Então, quer dizer, marido agrediu a mulher, mulher 190 direto, nem procura o pastor. Homem foi agredido por alguma mulher,
É, porque hoje tem umas mulheres que lutam Muay Thai, e dá até medo, né? Tem um Jiu-Jitsu. É, não existe a lei Zé da Penha, né? E aí a mulherada, hoje a gente tem até que tomar cuidado, as mulheradas aí que lutam, que se brincar mesmo, ó, ou a gente sai correndo ou leva um couro, né? Ou sai correndo ou leva um couro. Quer dizer, vai lá na delegacia do homem também. Fazer a denúncia. Entendeu? Mas vocês sabiam que o índice de homens que são agredidos por mulheres é compatível com o índice de mulheres que são agredidas por homens? Só que homem tem vergonha de ir dar queixa. É verdade. O homem vai lá dar queixa, ó, seu delegado, apanhei da minha mulher. Alguma coisa você fez, né? Alguma coisa você aprontou para ela ter batido de você. Então quer dizer, preste bastante atenção antes de casar. Busque a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Entenda o seguinte: em um ano e meio de namoro, já é tempo suficiente para você saber se você quer viver o resto da sua vida com essa pessoa ou não. É tempo suficiente. Agora, tem um relacionamento buscando o casamento. Pode não acontecer, mas você precisa ter esse ideal no seu coração. Não namorar para passar tempo, porque namorar para passar tempo é colocar a nossa vida de santidade em risco. E é algo muito valioso para nós colocarmos a nossa vida em risco. É algo nossa vida é muito valiosa. Meninas, rapazes, cuidem em relação ao namoro. Muitos rapazes, não sei se eu deveria falar isso também. Não, vou falar. Não estou dizendo todos, mas 90% dos rapazes que não são crentes, eles não querem ficar namorando com beijinho e abraço. Eles querem transar. Querem ter relação sexual. Não, tem que escutar também, já tem 11 anos já, tem que aprender. Se ele fizer isso com alguma menina, eu sento a bulufa nele. Então quer dizer, é isso mesmo. E rapazes, também isso é sério. Muitas meninas vão namorar com vocês pensando apenas na questão do sexo também. Por quê? Porque não são crentes, não têm Jesus, vivem conforme o padrão do mundo e não o padrão de Deus. E nisso tudo nós precisamos tomar cuidado, estar atentos. Então ore a Deus, para que Deus lhe dê uma esposa, para que Deus lhe dê um marido, alguém que vai poder suprir você no que diz respeito a tudo, inclusive espiritualmente. Porque o homem é o cabeça do lar. E é o homem o responsável em conduzir a família espiritualmente. Conduzir a família espiritualmente. Então esses detalhes Timóteo deveria ter na sua mente. Timóteo ainda era solteiro. Ao que tudo indica. Porque não há menção dele ser casado. E ele precisaria lidar com todas as questões que nós também lidamos hoje. Então uma vida de santificação, de uma maneira prática, se resume nesses 5 aspectos que nós falamos. Alguém respeitoso no falar. O seu modo de falar diz quem é você.
suas palavras, o tom das suas palavras. Alguém com uma boa conduta, um modo de viver segundo o Evangelho, que agrade a Deus, que vise agradar a Deus. Alguém que pratica o amor genuíno, o amor incondicional, que ama incondicionalmente. Alguém autêntico na sua fé. Eu creio e eu vivo aquilo que eu creio e eu não abro mão das minhas crenças. Isso é o mais importante para nós. É defender a nossa fé. E alguém puro nos relacionamentos. Se nós vivermos esses 5 aspectos que o apóstolo Paulo coloca para nós, que abrange muitos outros aspectos da nossa vida, nós vamos nos tornar padrão. Não apenas dos fiéis na igreja, mas nós vamos nos tornar padrão no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Muitos de vocês não têm família crente. Talvez seja o único crente da casa. Não é verdade? E aí você tem que ser o padrão. Agora, você é o único crente da casa. E aí sua mãe manda você fazer alguma coisa. E você sai xingando sua mãe e todo mundo? Quer dizer, como você está sendo padrão? Está sendo padrão? De modo algum. Então o que nós precisamos é viver a santificação de uma maneira prática. E qual é o meu desejo nessa noite? É que você seja quem Deus quer que você seja. Você não precisa ser o que seu amigo quer que você seja. Você não precisa ser aquilo que você quer ser. Mas você só precisa de uma coisa: ser quem Deus quer que você seja. E aí, queridos, naturalmente, vocês viverão uma vida de santificação que agrade a Deus e receberão todas aquelas bênçãos próprias de alguém que serve a Deus. Amém. Passou muito tempo aí ou tem uns minutinhos ainda? Hã? Terminou? 4 minutos ainda? Ah, mas já terminei já. Deus abençoe, gente. O meu desejo... Obrigado. O meu desejo é que tudo que nós ouvimos nesses dias de acampamento se torne algo útil para todos os dias da nossa vida. Deus abençoe vocês.